Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidar aqueles que puderem nos colocar de pé. Hoje na escola bíblica dominical foi orientado alguns temas, algumas frases, para a mensagem. Quem esteve aqui na escola bíblica dominical. E o tema da mensagem que o Senhor mostrou é ao que vencer. Ao que vencer. Mas o texto da palavra de Deus está em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Apenas a primeira parte do versículo 28. 1 Samuel 17. Diz assim a palavra de Deus: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Por que desceste aqui? Podemos sentar. Meus amados, e aqueles que nos visitam, nós lemos apenas pequena parte de um versículo que demonstra uma oposição, fala de uma rejeição, fala de um desprezo. Embora o momento que Israel vivia, todos aqui, a maioria conhece o texto que fala do campeão dos filisteus, que era Golias, que era blasfemo, desafiava os exércitos de Israel. E quando ele desafiava, ele não desafiava os homens simplesmente, ele desafiava a fé. Ele desafiava a fé de Saul e de Israel, no Deus de Israel. Por 40 dias, nós sabemos a história, ele zombando, desafiando, criticando, pisando, humilhando. E chegou o dia que Deus escolheu para mostrar que quem desafia a fé nele, ele mostra quem é ele. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui que a vitória que Deus deu, o livramento, a salvação, e quero dizer para os obreiros aqui de Castanheiras, todas as vezes que vocês virem Deus agir, dando vitórias às guerras de Israel, a livramento, está profetizada a salvação. Porque o Velho Testamento todo é profético, o Novo Testamento todo é revelado. A vitória que Deus deu nesse dia não começou aqui, no dia que Davi chegou.
começou lá na casa do Pai. Foi lá que começou a vitória. Quando o Pai chama o filho pastor, Davi, que significa o amado. Foi lá na casa do Pai que começou a vitória. Ele chamou o seu filho, pastor, humilde, simples, o menor, e disse assim: meu filho, eis-me aqui, meu pai. Eu quero que você vá no Vale do Carvalho. Eu quero saber como estão seus irmãos. Eu estou com saudades deles. Eu quero saber notícias deles. Você pode ir lá. Você pode ir lá, descer lá no Vale do Carvalho e saber como estão seus irmãos, como eles estão passando, o que está acontecendo. Eis-me aqui, meu pai. Eu posso ir lá. E o pai falou com ele assim: mas você tem que me trazer um penhor. Está escrito aqui na palavra. Você tem que me trazer uma garantia de que eles realmente estão bem, que eles estão vivos, que eles estão bem cuidados. Mas você não vai de mãos vazias, meu filho. Você vai levar para eles grão tostado e pães de Belém. Belém significa a casa do pão. Aqui está já profetizado o diálogo que houve um dia na eternidade, quando Deus, o Pai, chamou o seu filho e disse: meu filho, você pode descer lá, eis-me aqui, meu pai. Eu quero saber como estão os meus filhos. Eu quero saber como o homem está. E eu quero que você vá e que você volte. Eu quero que você traga para mim as notícias de como eles estão, qual é a situação deles. Mas você não vai descer de mãos vazias, você vai levar pão. Por isso que Jesus é o pão da vida, porque o pão que ele trouxe foi o pão de Belém, da Belém celestial, o pão do Pai, porque o Pai se preocupa com o homem, o Pai se preocupa com a sua vida, o Pai se preocupa com a sua casa, o Pai se preocupa com o seu casamento, o Pai se preocupa com o seu futuro, o Pai se preocupa com o seu destino. O Pai quer saber como você está, o Pai quer saber como você está passando. O Pai sabe das lágrimas que os lares estão enfrentando, pelo passamento de um ente querido, pelo filho que está longe, pelas lutas da vida. Meu filho, você vai, eu vou, meu pai, mas você tem que voltar e trazer o penhor, e trazer uma garantia de que eles estão bem. E lá se vai o filho pastor. O texto que nós lemos é que ele encontra com seu irmão mais velho, Eliabe. E essa foi a recepção que ele teve. Ele não recebeu nenhum abraço, não recebeu nenhum beijo, não recebeu nenhum carinho, não teve nenhuma satisfação. Ele foi rejeitado pelos seus. É por isso que o Evangelho de João diz: veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo é profético, meus irmãos. Tudo está profetizado.
Eu, se fosse Davi, voltava na hora para casa. E chegava lá e dizia para o pai: meu pai sabe como eu fui recebido lá? Eu fui recebido assim. Ele se irou contra mim, ele me desprezou, ele não teve prazer em me ver. Ele me perguntou o que eu vim fazer, por que você desceu aqui? Aqui não é seu lugar, você veio aqui, seu fofoqueiro. Não é, você não tem nada que fazer aqui. Mas Davi ficou, porque ele tinha um pacto com o pai. Jesus foi rejeitado, foi desprezado, foi humilhado, mas ele ficou, porque ele tinha um trato com o Pai na eternidade. Era trazer para o homem o pão da vida, era trazer para o homem alimento, era saber como o homem estava passando, porque Deus ama o homem, apesar do homem estar distante e desinteressado das notícias do Pai, mas o Pai tem interesse no homem. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Davi perguntou: por quê? Por que você me recebe assim? Foi a mesma pergunta que Jesus fez para o servo do sumo sacerdote, que deu um tapa na cara dele. A mesma pergunta: por que me feres? Por que me feres? Por que me machucas? Por que me desprezas? Por que me humilhas? Que fiz eu de mal? Diz a Bíblia que a primeira coisa que Davi ouviu quando ele chegou no Vale do Carvalho, sabe o que foi? Foram os gritos da guerra. Ele ouviu os gritos da luta, ele ouviu os gritos da batalha, ele ouviu o grito do medo, ele ouviu os gritos da aflição, ele ouviu os gritos do desespero, ele ouviu o grito das angústias, ele ouviu o grito daquele que desafiava, daquele que humilhava. E quando ele ouve aqueles gritos, ele toma a decisão: eu vou lutar. Jesus, quando veio, ouviu os gritos. Ele ouviu o grito do cego Bartimeu, ele ouviu o grito dos 10 leprosos, ele ouviu o grito da mulher samaritana, ele ouviu o grito da viúva de Naim, ele ouviu o grito dos excluídos, ele ouviu o grito dos desprezados, ele ouviu o grito do meu coração, ele ouviu o grito do seu coração, ele ouviu o grito da sua alma, ele ouviu o grito da sua casa, ele ouviu o grito da mãe chorando, ele ouviu o grito do pai desempregado, ele ouve os gritos do coração. Só ele pode ouvir o grito do meu coração nesta noite, só ele pode ouvir o seu grito. E como Davi substituiu aquele grito naquele dia por brados de vitória de Israel, Jesus faz a mesma coisa hoje. Ele troca o grito da angústia, ele troca o grito da aflição, ele troca o grito do desespero, ele troca o grito da humilhação, ele troca o grito da dor do pecado, ele troca por um cântico novo. E a igreja nesta noite que está aqui, a igreja fiel, ela tem um cântico novo, porque foi ele que mudou o nosso grito, e o nosso grito é Maranata, Maranata, o Senhor Jesus. Por que desceste aqui? Jesus foi várias vezes questionado pela casta religiosa: você é filho de Deus? Você perdoa pecados? Quem te deu essa autoridade? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que você está fazendo aqui em Jerusalém? Seu lugar não é aqui. Jesus, o Nazareno,
que você desceu? Por que você veio? Meus irmãos, aqueles aqui nesta noite que tem uma experiência real de salvação, sabe por que ele desceu. Ele desceu para perdoar os meus pecados. Ele desceu para me salvar. Ele desceu para me libertar. Ele desceu para me ajudar. Ele desceu para estender a mão dele. Quando todos apontam o dedo para você e te acusam, ele estende a mão para levantar, para curar as feridas, para dar uma palavra de ânimo, para sustentar a sua vida, para te fortalecer. Nós sabemos por que ele desceu. Ele desceu para ser o Salvador. Ele desceu para ser o libertador. Ele desceu como amado do Pai e se tornou também o nosso amado, o amado da nossa alma. Saul chamou e disse: vou vestir em você minhas roupas. Você vai lutar com as roupas do rei. Ele lutou. Vou lutar com as roupas que meu pai mandou. Vou lutar com a roupa de pastor. Vou lutar sem lança, sem varapau, sem arco, sem flecha. Vou lutar com a roupa que eu saí da casa do meu pai. Jesus não veio em glória. Ele não se apresentou em glória. Ele se apresentou como um homem simples. Ele se apresentou como filho do carpinteiro. Ele se apresentou como nazareno. E ele venceu o maior gigante que o homem pode enfrentar, que é a morte. Ele venceu com a pedra tirada lá do ribeiro, lá do fundo das águas. É com a palavra, na profundidade do Espírito. Toda tentativa que o adversário fez contra ele, ele usou a pedra do ribeiro. Ele usou a palavra revelada. Ele usou a palavra na profundidade do Espírito. Jesus veio todo desarmado. Ele veio desarmado de arrogância. Ele veio desarmado de vaidade. Ele veio desarmado de prepotência. Ele veio desarmado de orgulho religioso. Ele veio desarmado do pecado. Ele veio todo desarmado. Ele veio para obedecer o Pai. E ele venceu a carne, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o grande gigante com a palavra dele. A palavra que ele lançou contra Golias derrubou o grande gigante. E naquele dia Israel glorificou. E lá na cruz do Calvário ele venceu tudo com a palavra: meu Pai, está pago. Eu obedeci o que o Senhor pediu. Nosso pacto está de pé. Meus queridos, vamos terminar. Quando o gigante estava caído, morto, Jonatas, pode ler na Bíblia depois, é porque os irmãos às vezes lê pouco Bíblia. Jonatas era o príncipe. Sabe o que Jonatas fez? Diz a Bíblia. Jonatas chamou Davi
e deu para Davi a capa do príncipe, capa dele. Jonatas era o príncipe, era o filho do rei, ele era o príncipe. Ele deu para Davi a capa dele, ele deu para Davi as vestes dele, ele deu para Davi a espada dele, ele deu para Davi o cinto dele e o arco dele. Quando ele fez aquilo, sabe o que ele estava fazendo? Quando um príncipe fazia isso naquele tempo, ele estava dizendo o seguinte: você, príncipe, você tem direito de ser príncipe. E no caso de Davi ali, quando ele fez aquilo, é profético, porque a vitória de Davi, a derrota de Golias, tirou a aflição de Israel, tirou o desespero de Israel, tirou a angústia de Israel e trouxe paz para Israel. É por isso que Jesus é o príncipe da paz. Quando Jonatas entrega para ele a sua capa, a sua veste, o seu arco, a sua espada, o seu cinto, ali está profetizado: o príncipe da paz é ele. Ele tem a capa, ele tem a autoridade do Pai, ele tem as vestes de salvação, ele tem a espada, ele tem a palavra que vence, ele tem o arco, ele tem a revelação, ele tem o cinto, porque ele é a verdade do Pai, ele é a verdade de Deus, ele é a verdade do céu, ele é a verdade do homem, ele é o príncipe da paz. É você que é príncipe, é você que tem direito. E quando Davi voltou para a casa de Jessé, ele apresentou exatamente aquilo que ele recebeu do príncipe Jonatas. Quando Jesus ressuscita e chega ao Pai, ele não chega mais como Nazareno, mas ele chega agora na glória, como príncipe da paz, como Senhor dos exércitos, como Salvador da igreja, como Salvador do homem. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor, a ele todo o poder, porque só ele é digno. Queridos, só para complementar, quando você abre o livro do Apocalipse, que é o livro que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, quando João tem a visão de Jesus glorificado, vamos ver alguns versículos aqui, como João o vê na glória, se confirma aquilo que Davi recebeu do príncipe. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. As vestes, salvação, que Davi recebeu, Jesus está com ela na glória. Cingido pelo peito com cinto de ouro. Davi também recebeu o cinto. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Tudo é profético, meus irmãos. Tudo profetizava para Jesus, príncipe da paz, o rei da glória. Nós temos a resposta com experiência. Por que desceste? Os que têm uma experiência real de salvação sabe por que ele desceu. E se ele não tivesse descido e lutado por nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas ele desceu, foi rejeitado pelos que eram seus, enfrentou toda oposição, mas lutou. Lutou a luta da salvação. E voltou com um penhor, a garantia. E disse para o Pai: meus irmãos estão bem. Eu lutei por eles, Pai. Eu venci a carne, venci o mundo, venci a morte. E eles agora podem ter a paz
que o mundo não dá, mas que a salvação dá. Vamos colocar de pé, queridos. Se existe algum gigante desafiando a fé de alguém aqui, saiba de uma coisa: ele já foi derrotado, já foi vencido pelo Davi celestial, o amado da igreja, o amado de minha alma, como diz lá em Cantares.